Olá, aluno, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Seja muito bem-vindo. Esse é o Exatas Agora Vai, o canal que tem aulas de matemática, física e química para você, gratuitamente, aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Wagner e hoje a gente vai falar sobre atrito. Essa é uma sequência de aulas de uma playlist que a gente está gravando sobre dinâmica. Isso mesmo. Toda a parte da dinâmica na física, que é um dos conteúdos mais cobrados nas provas vestibulares, no ensino médio, nos concursos. Então é importante que você domine muito bem cada um dos fundamentos relacionados a esse conteúdo. Então vamos lá? Vamos para mais essa aula. Importante, pessoal, que você tenha em mãos um caderno, caneta, lápis e faça os resumos e organize essas aulas. Sempre vou deixar um espaço para você tirar um print da nossa lousa, para você ter esses resumos todos organizados aí na sua galeria, no seu celular, no seu computador, para que você possa revisar os conteúdos. Vamos nessa. Atrito. Gente, a força de atrito, ou o atrito em si, ele é uma característica dos materiais. Por mais que a gente tente polir o material, sempre vai ficar uma rugosidade na estrutura desse material. Então eu coloquei aqui um bloquinho em cima da grama, aqui em cima de uma mesa, certo? E coloquei aqui, figurei aqui uma lupa. E ao analisar essa lupa, gente, olha só o que a gente tem. Quando a gente vai olhar na base do material que parece ser extremamente liso, o que acontece? A gente tem as rugosidades. E isso é extremamente importante. Você não ficaria em pé no piso se não houvesse o atrito. Já tentou ensaboar o chão e manter em pé? É muito difícil. Quando a gente ensaboa o chão, a gente preenche essas pequenas partes aqui da rugosidade com água e sabão, formando uma película. E aí, provavelmente, você não vai conseguir ficar em pé. Isso acontece também com os veículos, quando a gente tem aquilo que a gente chama de aquaplanagem. A gente tem uma película de água sobre o asfalto que acaba vedando todo o atrito, toda a parte, né, de rugosidade do asfalto, e aí o carro não consegue, ou o motorista não consegue manter a direção, certo? Então a gente tem várias possibilidades. A própria possibilidade de eu escrever nessa lousa aqui para você, tudo tem a ver com o atrito. Então o atrito é extremamente importante em tudo aquilo que a gente vai fazer. Acender o fósforo, né? Esfregar as mãos para aquecer, né? Ensaboar o corpo durante o banho, lavar as mãos, tudo está relacionado a atrito. Então vamos estudar um pouquinho desse atrito na física, na mecânica. Para estudar esse atrito, a gente fala que a força de atrito ela depende de duas coisas. A primeira característica é devido a essa estrutura dos materiais, né? Essa rugosidade dos materiais. Segundo, é que a gente vai ter aí, além dessa irregularidade na superfície da matéria, a gente vai ter as interações eletrônicas. Força fraca, sim, mas é uma força considerável que vai fazer com que a gente tenha que vencê-la para colocar um objeto em movimento. Quando a gente estuda atrito em física, a gente vai se pautar pelo coeficiente de atrito. E a gente vai representar por essa letrinha aqui, letra Mi grega. Isso vai representar então para a gente, nesse estudo, coeficiente de atrito. O que significa? Esse coeficiente de atrito é uma unidade adimensional e ele vai te dar a característica de atrito do corpo, certo? Esse coeficiente de atrito ele varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, mais atrito, maior a irregularidade, mais difícil colocar o corpo em movimento. Quanto mais próximo de 0, menor a irregularidade, menor vai ser a força que você precisa aí para colocar o corpo em movimento, ok? Então, gente, coeficiente de atrito, cada material tem o seu, isso é tabelado, então você vai ter que consultar no exercício. Isso vai ser fornecido para você na maior parte dos exercícios, e aí é simples, né? Você vai lá, verifica qual que é o coeficiente e analisa. Porém, toda vez que você for estudar um exercício, você precisa verificar se o corpo está em movimento já ou se ele vai partir do repouso. Por quê? Quando o corpo está em repouso, a gente vai usar um coeficiente de atrito chamado coeficiente de atrito estático. O que é esse tal coeficiente de atrito estático? É o coeficiente de atrito que a gente vai ter quando o corpo está em repouso. Pensa nessas irregularidades, gente. O corpo está em pé aqui, tem uma força empurrando ele para baixo. Ele está encaixado nessas regularidades.
Além disso, existe um tempo aqui que permite uma troca elétrica, uma troca de elétron entre os dois corpos. Isso faz, então, com que esse atrito aumente, certo? Então seja muito difícil, você precisa de uma força maior para colocar isso em movimento, certo? Então, o coeficiente de atrito estático, ele vai ser maior ou igual ao outro coeficiente de atrito, que a gente chama de coeficiente de atrito dinâmico, que é o coeficiente de atrito quando já está em movimento. Porque quando o corpo já está em movimento, eu já venci essa resistência dele, e aí eu preciso vencer a resistência superficial, que é só para manter ele em movimento, já que a superfície não é extremamente lisa. Então ela vai sempre roubar uma parte da força que a gente está fazendo. E como calcular essa força de atrito? A força de atrito, ela é o produto do coeficiente vezes a normal. A normal, se você já viu nas aulas anteriores, ela é a força de contato, a resposta da força de contato que a gente tem, tá? Então a gente vai precisar desse valor dessa normal para poder calcular esse atrito. Vamos pegar um exemplinho aqui rapidinho, ó. Tem uma superfície, tem um corpinho, certo? Esse corpinho aqui está numa horizontal, e nessa horizontal a gente vai fazer esse corpinho aqui com uma massa de 20 kg. Legal, 20 kg é a massa desse corpinho, tranquilo. A gravidade que age aqui é uma gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então qual é a força-peso nesse corpo? A força-peso aqui é, lembra que peso é massa vezes a gravidade? 20 vezes 10 vai dar 200. Então qual é a normal aqui? A normal é 200. Então se a gente anotar aqui que a normal é igual a 200 newtons, e a gente conhecendo o coeficiente de atrito aqui, vou colocar aqui 0,4 o coeficiente de atrito desse cara, e vou falar que esse já é um atrito dinâmico, ou seja, o corpo já está em movimento. Qual é a força de atrito que é oferecida? A força de atrito oferecida seria 0,4 vezes 200, certo? Nesse exemplo aqui, então, para uma força de atrito de 0,4 vezes 200, a gente vai ter 80 newtons de força de atrito. Mas para onde que aponta a força de atrito, professor? Se o corpo estiver se movendo para esse sentido, com uma velocidade neste sentido, a força de atrito, ela vai ser sempre uma força contrária a esse movimento. Então essa seria a nossa força de atrito nesse caso. Ou seja, uma força que se opõe ao movimento do corpo, certo? Importantíssimo a gente guardar esse conceito. Pessoal, a força de atrito estática, quando a gente calcula, a gente vai ter o coeficiente de atrito estático dado, a gente tem que observar bem o seguinte. No estudo de uma força de atrito estática, a força de atrito ela só responde à força que impõe no sistema, tá? Porque muitas vezes você vai se deparar com o exercício seguinte. O coeficiente de atrito estático é 0,6. O coeficiente de atrito dinâmico é 0,4. Exemplo, tá? Existem outros coeficientes. Vamos supor nesse exemplo que a gente tenha isso. O peso desse corpo é de 200 newtons, gente. Então a gente tem um corpo de 200 newtons de peso. A minha pergunta para os senhores é a seguinte. Tá, qual é a força de atrito estático? E aí a gente calcula o seguinte. A força de atrito estático seria 0,6 vezes 200. Isso vai dar uma força de atrito estático de 120 newtons. Aí muita gente se depara com isso e fala assim, beleza, calculei, professor. Aí o exercício vira para você e fala assim, então se eu aplicar uma força de 50 newtons nesse corpo, eu ponho ele em movimento? Então, eu tenho um corpo e eu vou aplicar nesse corpo uma força de 50 newtons, mas ele tem um atrito máximo de 120. Ele é colocado em movimento, sim ou não? Não. Eu só coloco o corpo em movimento quando eu consigo ultrapassar essa força de atrito estático. Mas tem mais aí, gente. Nesse exercício, se eu aplicar uma força de 50 newtons, qual que é a força de atrito estática dele? Se você respondeu 120, está errado. Porque a força de atrito estática ela só responde à força que eu estou aplicando. Então, se eu aplicar 50 newtons, ela vai responder 50. Se eu aplicar 60, ela responde 60. Se eu aplicar 100, ela responde 100. Então, que número é esse aqui que a gente encontrou? Esse número é o máximo, é o limite dela. Ela responde assim, sem entrar em movimento,
até 120 newtons. Quando ela atinge esses 120 newtons, ela entra em iminência de movimento. O que significa isso? Ela está pronta para se mexer. Qualquer força a mais que a gente colocar ali, ela passa a se movimentar, ok? Porém, quando ela passar a se movimentar, a força necessária para manter esse movimento diminui. Aí a gente passa a analisar o atrito dinâmico, que é o coeficiente de atrito dinâmico vezes o coeficiente. Essa força de atrito dinâmico vai ser 80 newtons. Você já se deparou com aquela situação das pessoas tentando empurrar um carro que morreu, que está parado, vai lá 10 pessoas tentar empurrar o carro, eles empurram, quando o carro entra em movimento sempre tem alguém que cai. Por quê? Porque eles estavam fazendo uma força extremamente grande para colocar esse corpo em movimento. Quando eles vencem isso, ou seja, eles atingiram uma força de 130 newtons, essa força é extremamente excessiva e o carro só precisa de 80. Então eles aceleram esse carro com uma velocidade muito grande, né? Potencial de aceleração muito grande, ele atinge uma velocidade, a pessoa não consegue acompanhar mais o carro, acaba caindo, né? É isso que acontece. Graficamente eu posso representar isso para você da seguinte forma. Então o atrito estático, ele vai aumentando conforme eu vou aplicando a força. Ele vai aumentando conforme eu vou aplicando a força. Ele vai aumentando conforme a gente vai aplicando a força, até chegar no limite. Chegou no limite dele, ali ele está em iminência de movimento. Esse pontinho aqui, ele é importante. Por quê? Esse pontinho aqui é importante por quê? Porque nesse ponto aqui, as coisas vão mudar. A partir desse ponto, qualquer forcinha a mais, a gente entra no atrito dinâmico. A força necessária é bem menor do que o atrito estático e a gente mantém esse corpo em movimento a partir dessa força, certo? Se no sistema de atrito dinâmico a gente fizer exatamente a força do atrito dinâmico, a gente consegue manter o corpo em movimento retilíneo e uniforme. Muito bacana isso, né? Então lembra sempre isso. Atrito estático, corpo em repouso. A força é variável. Atrito dinâmico, a força é constante. E aí a gente mantém o corpo em movimento. Beleza? Esse é o conceito geral, gente, de atrito. Vou deixar aí a lousa para você tirar o seu print. Tira aquele print maneiro. Legal? Gente, se você puder colocar nas suas redes sociais e falar assim, olha que lousa maravilhosa lá do Exatas Agora Vai, você ajuda a gente a crescer, ok? Curte essa aula sobre atrito? Legal, né? Dá para fazer e aí imaginar vários exercícios em relação a isso. E em breve a gente volta aí com exercícios para você, aplicando esses conceitos em diversos sistemas da dinâmica. Um grande abraço, galera. Não deixe de dar o seu like e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal. Não passe por aqui sem se inscrever. É importante a inscrição. E ative o sininho para receber em primeira mão os novos vídeos que a gente está trazendo para você. A gente vai ajudar você a passar no seu vestibular, a passar de ano e a conquistar os seus sonhos. Muito obrigado, gente, por essa aula e até a próxima. Tchau!